Bom dia, turma, todos bem? Professor Matheus Barnabé aqui e hoje vamos trabalhar com equações de primeiro grau. Então vamos seguir o mesmo procedimento das aulas anteriores, que é: vou apresentar alguns problemas para vocês, já pegando de algumas bancas. A gente vai resolver esses problemas e conforme a gente resolve os problemas, nós vamos trazendo à tona os conceitos que a gente precisa relativo a equações de primeiro grau. Primeira questão. O gráfico abaixo representa a função do primeiro grau f de x igual a x mais b. Toda função de primeiro grau ela vai ter essa forma aqui, ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Sendo a não nulo, isso aqui, a diferente de zero, quer dizer não nulo, não vale zero. E os números a e b são números reais. Então essa informação aqui está dizendo que a e b são números reais. A distância do ponto P, que é este ponto que aqui está, até a origem, que é esse ponto aqui, é igual a. E aqui nós temos as alternativas. O que a gente quer neste caso é exatamente o valor dessa linha que eu coloquei aqui tracejada na cor laranja. O que essa linha representa? Ela representa a hipotenusa de um triângulo retângulo. A base desse triângulo retângulo é a distância do zero até aqui no 2. Ou seja, vale 2. A altura desse triângulo retângulo ela é a distância desse ponto até aqui embaixo. Este valor, por enquanto, a gente não tem. Qual que vai ser esse valor? Vai ser o valor associado ao número 2 pela função f, que é uma reta. Então está aqui o número 2 associado ao número 2 através da função f, que o gráfico dela está aqui representado na cor roxa, está associado a um número. Este número aqui é f avaliado em 2. A gente precisa descobrir qual é este número. Como que a gente vai descobrir como que é f avaliado em 2 se a gente nem tem a expressão aqui de f? A gente não sabe qual é o valor de a, nem qual é o valor de b. Então, a gente vai ter que retroceder um pouco, voltar um pouco para trás e ver qual é o valor de a e qual é o valor de b. Nós temos aqui como informação que a reta f ela está passando neste ponto e neste ponto. Quais são esses pontos? Este primeiro ponto aqui tem coordenada x igual a menos 1, que é o valor que ali está marcado, e a altura deste ponto. Este ponto não tem nenhuma altura, né? Ele está sobre o eixo x. Portanto, o valor da altura dele é 0. Então a reta passa por esse ponto. E passa por esse ponto aqui também. Onde a coordenada x desse ponto é 0. A coordenada y desse ponto é a altura desse ponto. Ou seja, é o próprio número 2. Nós temos aqui então 2 pontos. E a gente sabe que f ela é do tipo ax mais b. A primeira coordenada é o valor de x, a segunda coordenada é o valor de y. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar no lugar do x o número menos 1, no lugar do y o número 0, sendo f de x igual a y. Para esse primeiro ponto, você vai obter 0 é igual a a vezes menos 1 mais b. Para este segundo ponto, primeira coordenada x, segunda coordenada y, você vai obter 2 é igual a vezes 0 mais b. Aqui você tem um sistema linear de duas equações e duas incógnitas.
As incógnitas são A e B. A segunda equação vai te dar o valor de B. A vezes 0 é 0, pois todo número vezes 0 é 0. Ficou 2 igual a B. Logo, B vale 2. Numa equação de primeiro grau, o valor que a reta corta o eixo y, nesse caso aqui é 2, sempre é o valor de B. Numa equação de primeiro grau, o valor que a reta corta o eixo y é sempre o valor de B. Nesse caso aqui é 2, e a gente descobriu, fazendo as contas, que B é igual a 2. Excelente. Uma outra informação que a reta aqui ela é crescente. Os valores estão aumentando, os valores y estão aumentando conforme você aumenta os valores de x. Isso quer dizer que o coeficiente angular, que é este valor aqui A, ele tem que ser um número positivo. Vamos fazer a conta e vamos verificar isso. A gente tem aqui da primeira equação, 0 é igual a vezes menos 1. Então isso a gente pode escrever como menos A. Mais B. A gente já descobriu que B vale 2. Menos A. Vamos passar ele aqui para o outro lado com a operação inversa. Menos A, para lá ele vai ser mais A. A é igual ao número que ficou aqui, 2. Então ele é positivo, faz sentido. Portanto, a gente tem que f de x é igual a 2x mais 2. Aí você está se perguntando, mas será que faz sentido? Será que está certo? Tem como conferir? Tem. Quando x vale menos 1, o valor associado tem que ser 0. Então você aplica aqui no lugar do x o valor menos 1. 2 vezes menos 1 menos 2, mais 2, 0. Ok. No segundo ponto, x é 0, o resultado tem que ser 2. Quando x é 0, vai ficar 2 vezes 0, isso aqui vai sumir, mais 2 vai dar 2. Perfeito. Então, aqui está certo. Mas isso não é a resposta para a nossa questão. A gente só descobriu aqui a expressão da função f. E a gente sabe que aqui vale f avaliado em 2. Então, você vem aqui, f avaliado em 2. Basta você, no lugar do x, colocar o número 2. Então, 2x vai ficar 2 vezes 2. Mais 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, a gente sabe que aqui mede 6. Logo, a gente completou o nosso triângulo retângulo aqui. Ao menos a parte dos catetos. A gente obteve 2, 6, e aqui a hipotenusa, que corresponde à distância do ponto P até a origem. Então, como que a gente vai descobrir agora essa distância aqui? A gente vai fazer h ao quadrado é igual, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto aqui é 2, portanto vai ficar 2 ao quadrado. Mais 6, vai ficar 6 ao quadrado. Este é o teorema de Pitágoras. Então a gente tem que h ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4. 6 ao quadrado, 36. Quer dizer que h ao quadrado é igual a 40. 4 mais 36. Se do lado de cá está a operação de elevar ao quadrado, quando você passar essa operação para o outro lado, vai passar a operação inversa, ou seja, vai passar a radiciação. Vai ficar a h é igual a raiz de 40. Você poderia pôr um 2 aqui no índice da raiz, mas geralmente quando não tem aqui o índice indicado, a gente já sabe que é 2. Então h é igual a raiz quadrada de 40. Todavia, não tem essa resposta ali. O que você pode fazer aqui? Você tem que o número 40, ele pode ser escrito como 4 vezes 10. Então, raiz de 40 é raiz de 4 vezes 10. Por que a gente fez assim? Porque 4 é um número que tem raiz e 10 não. Então, a gente separou aqui todos os fatores que aparecem na decomposição do 40
que a gente vai ter raiz. 40, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 10. 2 ao quadrado vai ser o número que tem raiz, que é o número 4, e a raiz dele é 2. Portanto, isso aqui vai ficar igual a raiz do número 4 vezes a raiz do número 10. A raiz de um produto é o produto das raízes. Raiz do número 4 é 2 vezes raiz de 10. Resposta: 2 raiz de 10. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão. Seja f de x a função definida por f de x igual a menos 3 sobre 2 vezes x mais 4 sextos, que é uma função de primeiro grau. O zero da função f acontece quando o valor da abscissa é igual a... O zero da função é você resolver a seguinte equação: f de x igual a zero. Então, quando pede para você encontrar o zero de uma função, independente da expressão que esteja aqui, você tem que resolver essa equação. A função dada igual a zero. O valor da abscissa é o valor desse x aqui que você vai descobrir. Então, qual que é a função nesse caso? Essa daqui, função dada. Então, você vem e coloca aqui. Menos 3 sobre 2x mais 4 sextos igual a zero. Nosso objetivo aqui é isolar o x para descobrir o valor dele. A gente tem aqui, ó, mais 4 sextos desse lado aqui junto com o x, que a gente quer passar para o lado de lá, para o x ir ficando aqui isolado. Quando a gente passa mais 4 sextos para o lado de lá, fica menos 4 sextos do lado de lá. Mas por que que isso acontece? Porque na prática, o que a gente faz é operar em ambos os lados da igualdade menos 4 sextos. Quando a gente faz essa operação em ambos os lados da igualdade, a gente permanece com a igualdade, porque a gente fez a mesma conta em ambos os lados dela. Do lado esquerdo, você ficou com um número menos ele mesmo. Todo número menos ele mesmo dá zero. Do lado direito ficou 0 menos 4 sextos, que é menos 4 sextos. Por isso que quando você tem um número positivo de um lado, ele vai negativo para o outro. Agora aqui, você ainda quer isolar o x. Mas você tem aqui, olha, 3 meios multiplicando o x. Ele está te atrapalhando. O que acontece se você multiplicar o lado esquerdo da equação? Então aqui tem 3 meios. Vamos multiplicar por 2 terços. Se você multiplicar por 2 terços, o 2 com 2 vai simplificar, vai virar o número 1. 3 com 3 vai simplificar, vai virar o número 1. Só que aí ficou negativo, menos x. Você quer que sobre x. Então coloque um menos aqui. Este número vezes esse vai dar 1 e vai sobrar só o x. Mas você não pode fazer uma conta só de um lado da equação. Você tem, sempre que você faz uma operação de um lado, você tem que fazer a mesma operação do outro lado. Então, do lado direito, vai ficar também menos 2 terços. Multiplicando a mesma operação que você fez aqui, você faz lá. Por que você faz isso? Você faz isso com o objetivo de isolar o x. Do lado esquerdo, 2 com 2 vai simplificar, 3 com 3 vai simplificar. Menos com menos, mais. Sobra apenas x. Do lado direito, o que ficou aqui? Ficou o número que você tinha antes, menos 4 sextos, vezes o inverso de 3 sobre 2, que é 2 terços. O inverso de uma fração é sempre você trocar o numerador com o denominador. Sempre que você tiver uma fração multiplicando o x que você quer isolar do lado de cá, você vai passar para ela do outro lado multiplicando pelo inverso. Sempre que você tiver uma fração multiplicando o x que você quer isolar do lado de cá, você passa para o lado de lá multiplicando pelo inverso. E o inverso de uma fração é trocar o numerador com o denominador de lugar. Então você ficou com essa conta aqui do lado direito.
Aqui vamos ver se tem alguma simplificação que a gente pode fazer. Tem aqui esse 4 com 6, desde o começo a gente poderia simplificar. Mas a função dada tinha essa expressão, então a gente seguiu com essa expressão. Número 4 com o número 6, eles têm um fator em comum, que é o número 2. Então você pode fazer 4 dividido por 2, vai sobrar 2. 6 dividido por 2, vai sobrar 3. Você ficou com menos 2 terços vezes menos 2 terços. Menos com menos mais, então não vou nem escrever o sinal aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Aqui, o que a gente fez foi uma multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 nonos. Resposta, letra A. Este número aqui que a gente descobriu, 4 nonos, a gente pode ver ele no gráfico. Então, complementando a questão que a gente já resolveu. Você tem o gráfico da função x, y. Aqui, este ponto, onde o gráfico da função vai cruzar o eixo y, é sempre o valor de b, que é o coeficiente linear, nesse caso, 4/6. Então, nesse caso, 4/6. Esse valor que a gente descobriu, que é o zero da função, a abscissa, onde o zero acontece, é o valor onde a função cruza o eixo x. Nesse caso, a gente descobriu 4 nonos. Portanto, a função é desse tipo o gráfico dela. E aqui ela é decrescente, porque conforme você aumenta os valores de x, os valores de y associado eles vão diminuindo. E faz sentido ser decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Sempre que o coeficiente angular é negativo, a função afim ela é decrescente. Agora vamos para a terceira e última questão de hoje. Pessoal, vamos para a terceira e última questão de hoje. Quantos números inteiros satisfazem a inequação módulo de 2x menos 1 menor do que 5? Aqui a gente tem duas possibilidades, a positiva e a negativa. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um módulo. Então, além de você ter uma inequação de primeiro grau, você tem um módulo. Ele vai gerar duas inequações. A primeira, que é a positiva, 2x menos 1 menor do que 5, e a outra, que é a negativa, 2x menos 1 menor do que 5. Só que tem que aqui colocar um sinal de negativo na frente do que? Do 2x menos 1. Porque o módulo ele tem duas possibilidades. Um número dentro do módulo pode ser positivo menor do que 5, ou ele poderia ser negativo menor do que 5. Então você tem duas possibilidades, você tem que analisar as duas. Sempre que você tiver módulo, você vai duplicar a quantidade de possibilidades que você tinha. Se aqui você só tinha uma equação de primeiro grau, mas tendo módulo você passa a ter duas. A primeira inequação ela é bem simples de resolver. Menos 1 ele vai passar para o outro lado positivo, vai ficar 5 mais 1, que é 6. Portanto, 2x é menor do que 6. Tem um fator 2 acompanhando o x aqui. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo para o outro lado. X é menor do que 6 dividido por 2. E é 3. Excelente. Essa segunda inequação a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na resolução dela. Primeiro, esse sinal de menos que está aqui na frente, você pode ver como um número menos 1 que está multiplicando termos dentro do parênteses. Como o menos 1 está em evidência, ele tem que distribuir e multiplicar todos os termos dentro do parênteses.
você vai ter menos 1 vezes 2, que é menos 2x. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais 1, menor do que 5. Então, só para a gente lembrar a regrinha do sinal. Na reta real, o que é multiplicar por menos 1? Quando você tem aqui o número 2, que aqui está, e multiplica por menos 1, o que você faz? Você tem que aqui na reta real pegar o número oposto ao 2, oposto aqui em relação ao 0, e que esteja a mesma distância da origem, que é o 0. Então, se você está do lado direito com o número 2 e multiplica por menos 1, você tem que vir para o lado esquerdo e pegar o número que está à mesma distância do 0 que o 2. No caso, o número menos 2. Então, menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Aqui na reta real, se você tem um número menos 1 e multiplica por menos 1, então você está desse lado da reta e vai multiplicar por menos 1. Você vai para o outro lado da reta, vai pegar o número oposto ao menos 1, que esteja a mesma distância em relação aqui do 0, que é a origem. Então, este menos 1, quando você multiplica por menos 1, ele cai aqui no número 1. Então, menos com menos dá mais. Agora, o que a gente vai fazer? Temos aqui mais 1. A gente vai passar para o outro lado, menos 1. Portanto, a gente vai ficar com 5 menos 1 do lado direito, que é 4. Aqui a gente tem um número negativo multiplicando x, menos 2. Você pode passar ele dividindo menos 2? Pode. Só que se você passar o menos 2 dividindo por ele ser negativo, vai inverter o sinal da desigualdade. Então, sempre que você passar um número negativo para a direita aqui, multiplicando ou dividindo, ele vai inverter o sinal da desigualdade. Para você não ter que lembrar disso, o que você pode fazer? Troca a ordem, deixa o número que está acompanhando o x positivo. Passa menos 2x para cá somando e passa o 4 para cá subtraindo. Então, o que vai acontecer? Você tem 4 positivo do lado de cá, passa ele para cá subtraindo. Menos 4. Você tem menos 2x do lado de cá. Passa ele para lá, mais 2x. Agora, o fator que está multiplicando x é positivo e você pode passar dividindo na desigualdade. Então, sempre que o fator for positivo, isso não interfere o lado da desigualdade. Então, é mais simples da gente trabalhar e mais difícil da gente cometer algum equívoco aqui na hora da conta. Vou passar o menos 2, que está multiplicando x, dividindo. Vai ficar menos 4 sobre 2 é menor do que x. E 4 dividido por 2 é menos 2. Menos 2 é menor do que x. Ou x é maior do que menos 2. Note que aqui, se você tivesse pegado o fator menos 2 e passado para lá dividindo, você teria que x é menor do que menos 2, o contrário do que a gente tem. Por isso que a gente fala que quando você passa um número na desigualdade dividindo ou multiplicando, você tem que inverter o sinal da desigualdade. E se você tivesse invertido o sinal da desigualdade, você teria chegado na mesma resposta. Então, a gente tem agora as nossas duas condições. O x ele é maior do que o menos 2, portanto, aqui na reta real, o x está à direita do menos 2. Quais são os números inteiros à direita do menos 2? Menos 1, 0, 1 e assim vai indo. Mas se você continuar só com essa condição, você vai ter infinitas possibilidades. Você tem que lembrar que você tem duas condições. O x ele tem que ser menor que o número 3. Quais são os números inteiros menores do que 3? Aqui é estritamente menor do que 3, portanto, no próprio número 3 não conta. Para contar o número 3, teria que estar escrito assim, x é menor ou igual a 3. E não é isso que estava escrito originalmente, era só o menor estrito.
Então, x menor do que 3. 2, 1, 0 e menos 1. Portanto, os números inteiros que satisfazem as duas condições simultaneamente são menos 1, 0, 1 e 2. Portanto, 4 números inteiros. Pessoal, agradeço a atenção na aula de hoje. A gente vai seguir gravando novas aulas para vocês e postando. Muito obrigado pela atenção.